Olá, turma, boa noite, tudo bem? Mais uma noite, né? A gente aqui para nossa leitura, dando continuidade aqui na nossa leitura. E vamos já começar, né? Orando, entregando esse momento para o Senhor e dando continuidade aqui. Jesus, muito obrigada por mais esse dia, Senhor. Hoje, dia 12 de outubro, nós passamos o dia, Pai, em família, descansando, feriado. E nós queremos muito, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor fez hoje. Todo o privilégio que o Senhor tem nos dado, Senhor, de ter tudo que precisamos todos os dias, Senhor. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem estado conosco todos os dias. A Tua presença ela é real, Senhor, onde quer que estejamos, em casa, no trabalho, na igreja, Senhor, em comunhão uns com os outros. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e falado aos nossos corações. Jesus, eu te dou graças por esse momento tão precioso que o Senhor tem nos dado todos os dias, de meditarmos um pouco mais na Tua Palavra, de estarmos com o Senhor, em contato com a Tua Palavra, que é viva e eficaz, Senhor, e promove no nosso interior mudanças que nós muitas vezes não conseguimos nem perceber, Senhor, a olho nu, mas nós sabemos que o Senhor está construindo algo poderoso no nosso espírito. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, por essa metanoia na mente, por essa transformação, Senhor, que vem de dentro para fora. Obrigada, Senhor, pela nossa mente estar cada dia mais sendo forjada na Tua Palavra, sendo, Senhor, transformada pela verdade do Senhor, Pai. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Ministra a minha vida, Senhor, ministra a vida dos meus irmãos que têm estado nessa leitura. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Deus, porque o Senhor é bom. Amém? Vamos lá, gente. Então, hoje a gente começa a partir... Deixa eu pegar aqui o texto. A ressurreição de Lázaro, né? João capítulo 11. Nós vamos começar daqui hoje. O capítulo é extenso, vai falar sobre a ressurreição de Lázaro e a gente vai ler ele completo e a gente então faz o comentário, tá? São 46 versículos, então é bem extenso o texto. Prestem atenção e a gente vai depois falar um pouquinho sobre ele. João capítulo 11, a partir do versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e ainda assim, e assim mesmo vai voltar para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortar pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires.
E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morre eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Esse texto da ressurreição de Lázaro carrega em si inúmeras lições e situações que Jesus está aqui ensinando para essa família de 3 irmãos, para os judeus que estavam ali junto com eles, para os fariseus que ouviriam depois essa história, para Marta, para Maria, para o próprio Lázaro em particular, cada um teve a sua experiência dentro dessa ressurreição, mas o ponto talvez chave para nós, dentro dessa passagem, é Jesus falar sobre a ressurreição, sobre a vida, sobre o viver eternamente, e Marta diz que ela sabe que Lázaro ressuscitaria no último dia. Gente, quando a gente vê esse tipo de texto, João, como eu disse, ele é sempre o mais profundo nos seus textos a respeito do evangelho e depois nas suas cartas também. E João tinha talvez tanta convicção do que ele estava escrevendo aqui por causa da ressurreição de Jesus, lembrando que os evangelhos e as cartas foram escritos muito tempo depois de tudo que tinha acontecido. Então, quando João escreve esse resumo dele, a respeito da vida e do ministério de Jesus, ele põe ênfase nessa questão da ressurreição, nessa questão da ressurreição do último dia, porque ele diz que Marta diz isso. E Marta, então, provavelmente já tinha sido ensinada, talvez pelo próprio Cristo, a respeito da ressurreição no último dia, na volta de Jesus, e que os mortos ressuscitarão para a vida eterna, porque ela diz: Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus diz: não, eu sou a ressurreição e a vida. Então, não só no último dia, mas aquele que eu desejar, eu posso trazer a vida novamente, como ele fez com o filho da viúva de Naim, como ele fez em outros momentos, com certeza, a ressurreição de outras pessoas.
Mas como eu disse já numa outra passagem, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de outras pessoas que Jesus fez durante o seu ministério, é uma ressurreição para, infelizmente, ainda haver uma morte natural, né? Então Lázaro ressuscitou e por longos anos talvez ele viveu, mas ele veio a morrer novamente. Então é uma ressurreição, podemos dizer, natural, né? De simplesmente voltar à vida alguém que estava morto. Mas a ressurreição do último dia, que Marta disse, que Jesus também disse, que ele confirmou para ela, tem a ver com uma ressurreição para a vida eterna. E aí sim, essa é a nossa verdadeira esperança, né? A nossa maior esperança, essa ressurreição na volta de Jesus. Então, eles experimentaram algo sobrenatural na vida deles. Com certeza, esses 3 irmãos nunca mais foram os mesmos. Diante de tal milagre feito por Jesus, as pessoas que estavam ali, que viram esse milagre acontecer também, de Lázaro já morto há 4 dias e vindo à vida novamente. Gente, olhar para a palavra de Deus e perceber que para Deus não há impossíveis, é onde nossa vida precisa realmente estar focada nessa palavra, para que essa verdade ela seja impressa no nosso coração, seja a nossa vida, ela realmente seja pautada na verdade de Deus, porque quem dá a última palavra é o nosso Deus, a respeito de qualquer circunstância. E quando então nós lemos a palavra e essa verdade ela vai sendo, se tornando vida dentro de nós, então automaticamente a nossa visão de vida com Deus, de vida com o nosso próximo, de vida aqui fazendo a obra e a vontade de Deus se torna um pouco mais sobrenatural. A gente deixa de viver nessa vida mesquinha, essa vida natural, essa vida somente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, achando que tudo é normal, que tudo é desse jeito mesmo, e a gente passa a viver uma vida de declarações eternas. Então, a gente precisa crer tanto nos pequenos milagres, que não deixam de ser grandes porque são milagres, mas nós precisamos crer em grandes coisas que Deus tem para fazer através da nossa vida e na nossa vida. E hoje, Jesus tem nos chamado também para crer na ressurreição dos mortos, tanto numa ressurreição para a vida ainda natural, quanto para a ressurreição dos mortos na vida eterna. Então nós precisamos olhar para essa palavra, pôr o nosso olhar firme naquilo que Jesus fez, porque ele está dizendo, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Então nós precisamos ter vida na nossa boca. A gente precisa dizer para muitos Lázaros, sai para fora, né? Vem para fora, você está morto, mas eu te trago a vida. E tanto no sentido natural, físico, de morte natural, quanto de espiritual. Deus está comissionando muitos de nós a fazer milagres igualzinho o seu ministério fez, porque nós temos o mesmo Espírito que estava sobre Cristo, está sobre a nossa vida, o Espírito Santo, que é poderoso para fazer tudo isso, amém? A retirada para Efraim, João capítulo 11, versículo 47, seguindo aí, né, ao 54. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis. Não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Então, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Há uma reunião, né, no Sinédrio. O Sinédrio, gente, era
como se fosse a Câmara dos Vereadores aqui da nossa região, né, para o nosso tempo. O Sinédrio era um lugar de reuniões não somente religiosas, mas principalmente públicas, políticas, né, daquela época. Então era onde se reuniam tanto os líderes religiosos quanto os líderes da nação mesmo, né, os líderes políticos, governadores, prefeitos e todos os juízes, né, era um lugar onde eles se reuniam para falar e tomar decisões. E nesse momento o que eles se reúnem é para falar sobre esse Jesus que está fazendo grandes sinais e que isso pode atrapalhar a vida deles como fariseus, como homens religiosos, como ricos daquela época, porque o Império Romano poderia vir e destruir, né, toda a nação de Israel por causa desse homem que estava sendo adorado nesse momento por muitas pessoas. Eles estavam preocupados com a posição política, com a posição espiritual deles, religiosa, né? E então Caifás, que é o sumo sacerdote naquele momento, naquele ano, a palavra está dizendo, né? Ele se preocupa e ele diz assim, esse Jesus ele deve ser morto pela nação de Israel. Eles já começam a cogitar, né, a morte de Jesus de alguma maneira. Vamos lá? Vamos continuar? Nós vamos para Lucas 17, versículo 11 ao 19. A cura de 10 leprosos. Lucas 17, do 11 ao 19. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Gente, é maravilhoso, né, ver o texto, quanto o texto ele é rico em detalhes, para que a gente perceba a grandeza do que foi feito e do que aconteceu, e a lição, então, e o entendimento espiritual possa vir ao nosso coração. Eu vou ler os primeiros versículos de novo, só para a gente compreender algo aqui. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Gente, Jesus está passando por uma região onde existem samaritanos, que nós já vimos um pouquinho da história deles. É essa mistura entre judeus que ficaram na época do exílio com povos de outras nações. Eles se tornaram esses chamados samaritanos, que não eram judeus legítimos, que não eram judeus de raiz, né, que não eram das 12 tribos, mas eram judeus que tinham se misturado, se casado e gerado outros filhos com mulheres ou homens de outras nações. E isso fazia com que eles não fossem legitimados judeus. Deus não havia dado a permissão para que eles se unissem com outras nações. Mas nesse momento Jesus está passando tanto pela região de Samaria, que é justamente essa região dos samaritanos, quanto pela Galiléia, e vem até ele próximo, né, a certa distância, a palavra de Deus diz, porque eles não podiam chegar perto, eles estavam exilados com certeza por causa da lepra. A certa distância eles gritam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Gente, a convicção de quem é Jesus é que faz com que o milagre aconteça. A nossa fé, ela é movida por convicções. Se você não sabe quem é Jesus, se você não tem experiência com a presença de Deus, se você não tem experiência com a palavra, se você não busca o entendimento, a verdade de Deus para dentro do teu coração, dificilmente você realmente vai ter esse tipo de fé ativada, né? Esse tipo de fé despertada, porque a fé vem
pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A gente só consegue dar ouvidos à verdade de Deus quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra. E esses leprosos provavelmente eles sabiam quem era Jesus. Eles já estavam ouvindo sobre quem era Jesus. Então quando eles chamam, quando eles clamam em alta voz a Jesus para que ele tenha misericórdia deles, e Jesus então dá uma palavra para que eles vão até o sacerdote e se apresentem a ele, Jesus já está liberando a cura sobre os 10. Porque Jesus mesmo diz, né? Não foram curados 10? Porque só você voltou, né? Então, aqui Jesus está dizendo assim, mesmo que eles tenham crido em Jesus, ido até Jesus pela cura, eles não souberam ter um espírito de gratidão, de reconhecimento da cura, de entendimento real do que tinha acontecido com eles. E somente esse samaritano volta para agradecer. E Jesus diz, você foi salvo. O que fica marcado no meu coração com essa passagem muitos têm ido até Jesus somente pela sua cura, pelo seu milagre, pela sua restauração, pela vida familiar, pela, sei lá, por emprego, por uma restauração financeira, por tantas situações, né? Por um ego pessoal, você tem ido até Jesus, mas somente o samaritano realmente reconheceu quem era Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, de 10 leprosos, somente um voltou, né? De tal multidão que estava sempre ao redor de Jesus, poucos foram aqueles que realmente o reconheceram como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, que eu e você possamos compreender que não adianta somente saber quem é Jesus, buscar a bênção através de Jesus, mas não ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida. O que vai nos garantir eternidade com Deus, o que nos vai realmente trazer alegria interior, satisfação interior, é tê-lo de verdade como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque o milagre sozinho, ele não nos acrescenta nada, ele só vai ser um milagre na minha vida, mas a minha vida vai continuar e o que eu preciso perceber é que eu preciso da vida eterna, eu preciso de Jesus todos os dias, eu preciso desse alimento espiritual todos os dias, porque senão amanhã eu vou ter outra necessidade e eu de novo vou até Jesus para buscar só a bênção novamente. Que nós sejamos esse único leproso que voltou, esse samaritano. Jesus fala que é o único estrangeiro, né? Israel não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador ainda, né? Mas nós como gentios estamos sendo alcançados para a glória do Senhor e Ele vai buscar Israel, nós sabemos disso. Vamos continuar? Os outros ensinos de Jesus, né? Ele vai começar a falar sobre várias coisas aqui agora. A vinda do reino de Deus, Lucas 17, versículo 20 ao 37, tá na sequência aí, né? Ele diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida a perderá,
e quem perder a sua vida a preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntou eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Gente, esse texto de Lucas 17, Jesus está dando para nós sinais, dicas, né, rastros de como vai ser a sua vinda, de como vai ser a volta de Jesus nos últimos dias, né? Porque os discípulos estão perguntando quando é que o reino de Deus vai chegar. E quando eles perguntam isso, nesse contexto aqui, eles estão perguntando sobre o reino de Cristo na terra, sobre o reino de Deus estabelecido na terra. E nesse tempo em que Jesus está com eles, ainda não é o tempo do reino de Deus ser estabelecido na terra. Jesus só veio primeiro, a sua primeira vinda tem a ver com a restauração da comunhão do homem através do arrependimento, através da salvação, através da santificação. Mas Jesus está dizendo, vem o dia sim, que vai ser como um relâmpago, que vai brilhar em todo o território, né? em todo o globo terrestre. Nós vamos ver a volta de Jesus. E então ele diz que não vai dar tempo, né, de fazer muita coisa, mas que nós devemos estar sempre atentos a isso. E que dica eu vou dar aqui, gente? Existem aulas específicas que eu dei, que estão aí no canal, você que está vendo aqui o vídeo da leitura, se você quer compreender verdadeiramente sobre a volta de Jesus, sobre a visão escatológica que toda a Bíblia dá para nós, de Gênesis a Apocalipse, eu te aconselho a ir lá no canal e começar a assistir os vídeos que falam sobre escatologia. Nós temos 43 ou 47 vídeos, né, de aulas que nós demos no ano passado, ano retrasado, a gente começou essas aulas e você pode aí assistir uma de cada vez, aos poucos, né? E com certeza você vai compreender junto com a gente essa questão da volta de Jesus, os sinais que vão anteceder, os sinais que vão aparecer, como vai ser, qual o nosso papel como igreja, qual o papel de Israel nisso, né? Tantos cristãos, gente, têm dificuldade em compreender o texto bíblico. Tantas pessoas têm dificuldade em compreender coisas tão simples que estão escritas aqui. Jesus está nos dando todas as dicas, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, né? Essa questão do arrebatamento, todas essas dúvidas estão lá. A gente gravou as aulas com todo carinho para que vocês pudessem ter e deixei lá no canal, para que justamente a qualquer momento a gente possa acessar e assistir, tirar as nossas dúvidas, olhando para a palavra. Todo o estudo está baseado na Bíblia. Eu não fiz apostila nenhuma, a gente não pegou material nenhum a mais, a não ser a própria Bíblia Sagrada. Então vai lá, dá uma olhadinha. Se você quiser assistir o vídeo exato sobre esse texto, me chama aí no WhatsApp, me chama no privado aí dos vídeos, nos comentários, que a gente dá para vocês, né, o link direto do vídeo que está falando sobre isso. Amém? Nosso último texto de hoje, a parábola da viúva persistente. Lucas 18, do versículo 1 ao 6. Diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé.
Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus termina com uma pergunta, né? Com uma interrogação. Então, Jesus está falando sobre essa questão da nossa insistência em continuar intercedendo, em continuar orando, em continuar buscando justiça, que o reino de Deus venha, né? Quando a gente ora o Pai Nosso, Senhor, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu, assim na terra como já é no céu. Então a gente precisa insistir em orar para que o reino de Deus venha. Jesus está falando sobre isso em Lucas 17, onde a gente leu, e então ele continua dando essa parábola sobre a viúva justamente para dizer o quanto a igreja, o quanto nós precisamos como cristãos insistir. Se um juiz injusto fez justiça com uma viúva, por ela ter sido insistente, por ela ter buscado de verdade a resposta e a justiça, que dirá o nosso Pai, fará com certeza justiça nas nossas vidas através do nosso clamor, da nossa oração. Não tenho dúvidas disso, né? Jesus está nos ensinando a perseverar em orar e interceder. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Ótima noite para todos aí. Amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de novo, né? Vamos passar praticamente o mês de outubro inteiro dentro do Evangelho aqui, e a partir de novembro a gente vai estar aí entrando nas cartas, no livro de Atos, e vai ser maravilhoso a gente dar esse desfecho da palavra de Deus entre o mês de novembro e dezembro. Lembrando que a gente está fazendo aqui a leitura em ordem cronológica, né? Então vamos seguir aí Jesus mostrando para nós o seu ministério, aquilo que ele está fazendo, e continuar meditando na palavra. Amém? Deus abençoe. Ótima noite aí para vocês e até amanhã.